Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amigos, hoje é: a salvação é somente pela fé ou eu preciso fazer as obras? Vou repetir. A salvação é somente pela fé ou eu preciso fazer alguma coisa a mais para dar uma força, uma ajuda para Deus? Eu quero já deixar bem claro assim, tá bom? Porque é impertinente, é ponto de interrogação para muita gente. Muitas pessoas não têm uma compreensão nem rasa, que dirá profunda sobre o assunto. Então nós vamos aprender junto, mesmo que de forma resumida, mas com base nas escrituras, texto no contexto, como eu tenho feito neste canal. Bora lá? Talvez seja a mais importante pergunta em toda a teologia cristã. Essa que eu fiz no meu subtítulo. Por quê? Essa pergunta motivou a reforma. Lutero, quem lê a história, sabe. Eclesiologia, quem lê humanidade, sabe a respeito do que eu estou falando. Quem lê a respeito da igreja, religião cristã, sabe o que eu estou dizendo. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que sabe muito mais do que eu, que me bota no bolso. Mas na minha simplicidade eu quero trazer para vocês uma ideia, uma reflexão. Tranquilo, eu acho que a gente consegue fazer isso nos 2, 3 vídeos, tá bom? Me acompanha lá. Então esta pergunta motivou a reforma. A separação entre igreja protestante e igreja católica, tá? Isso é muito importante, é uma questão aí de 1500 anos atrás. Nessa pergunta está a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e o cristianismo religioso. Volto a repetir. Essa diferença é crucial entre o cristianismo bíblico. A maioria dos cristãos, principalmente que a gente entende, que deveriam crer no cristianismo bíblico. Então, o que motivou a reforma? Foi a questão de Lutero, relacionado às coisas da fé e das obras. Porque nós cremos que é só pela fé. Quero dar essa paradinha para falar que nós somos salvos para fazer obras. E não fazer obras para merecimento de salvação. Não fazendo obras para dar uma força para Deus para sermos salvos naquele dia. Tá? Então vamos lá, o que motivou? Fé e obras. Tá? Lutero disse, não, é pela fé. Os religiosos, não, tem que ser pela fé e tem que ser mais obras. Se não fizer as obras, não vai ser salvo. Entendeu? Então é crucial vermos a diferença do cristianismo bíblico na maioria dos cristãos e sim com relação à salvação somente pela fé. Ou seria pela fé e mais as obras? É uma indagação e é a pergunta que eu fiz aí e estou fazendo no meu subtítulo. Sou salvo apenas por crer em Jesus ou tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas que a religião me impõe? Entendeu agora? A questão da fé, somente ou pela fé, tão somente, diz muito mais do que somente. Porque já expliquei, nós somos salvos para fazer boas obras. Não fazendo boa obra para ser salvo, para merecer alguma coisa. Senão eu tiro da cruz aquilo que o próprio Deus fez na pessoa de Cristo em sua humanidade, morrendo em nosso lugar. Logo, aquilo foi de graça e foi um presente, uma dádiva. Então, não são pelas obras. É nisso que eu creio, tá? Então, vamos lá. Então, vamos citar já umas passagens para vocês? Vamos lá. Romanos 3, 28, 5, 1. Romanos 3, 28, o 5 e o 1, falando sobre isso. Também em Gálatas 3, 21, juntamente com Tiago 2, 24. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, tá? Há quem veja uma diferença entre Paulo nesse sentido. A salvação é somente pela fé? E Tiago, a salvação é pela fé e mais as obras? Então, como assim? Tá? Na verdade, Paulo e Tiago, de maneira alguma, discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre fé e obras, que é o subtítulo, que é o que nós estamos falando aqui, tá?
Paulo dogmaticamente diz que a justificação se dá somente pela fé, e é o que eu creio. Esse que vos fala, tá? Efésios 2, 8, 9. Enquanto Tiago, aparentemente, é necessário que haja texto no contexto para ter a compreensão melhor. Está dizendo justificação pela fé, mais as obras. Este aparente problema é resolvido ao examinarmos com precisão sobre o que Tiago está discorrendo. O que ele quis dizer? Quando ele disse dessa forma, de fato o que ele estava querendo falar. Texto no contexto, senão nós vamos entrar em contradição, vamos chocar-nos com as informações da palavra. E a palavra ela não pode chocar-se, ela tem que estar em comum acordo, do velho ao novo, do novo ao velho, ok? Do começo ao fim. Vamos lá? O Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir quaisquer obras. Então, quem tem fé, quem é nascido de novo, é impossível um salvo, uma pessoa que nasceu de novo, não produzir boas obras, não dar bons frutos. Partimos dessa premissa, que também eu creio e defendo. Tá? Tiago 2, 17, 18, tá aí a resposta. Não é contradição, mas sim fortalecendo aquilo que as escrituras já vinham dizendo, tá certo? Então vamos lá, Tiago está enfatizando o argumento de que a fé genuína em Cristo produz e transforma tudo. Boas obras, atitudes, coisas boas, ok? Tiago 2, 20 ao 26. Depois dá uma paradinha no vídeo e confere aí, tá? Vamos lá. Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé, mas as obras. Mas, ao invés disso, volta a repetir, a pessoa verdadeiramente que nasceu de novo, o cristão bíblico, por isso que eu disse para vocês, existe o cristianismo bíblico e existe o cristianismo religioso. Por isso é que Lutero lutou lá em 1500 e tralalá, justamente para quebrar essa hegemonia, essa ideia que não é de Deus. Ok? Então vamos lá. Então, o que nós devemos entender aqui? Se uma pessoa afirma ser crente, cristão, nascida de novo, mas não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem fé genuína ou não nasceu de novo, ou não compreendeu como funciona o reino de Deus. Ela sabe sim, e até uma instituição, uma denominação, ser uma pessoa religiosa, mas não nascida de novo. Tá? Então vamos lá. Tiago 2, 14, 17, 20 e 26. Aí você pega Tiago 2, 14 e vai lendo de carreirinha, tá bom? Paulo escreve o mesmo. O fruto que os crentes devem produzir em sua vida está citado em Gálatas 5, 22 e 23. Lá você percebe os frutos que o ser humano precisa e tem que dar. Por exemplo, um pé de mamão não vai dar manga. Um pé de manga não produz mamão. Um pé de abacaxi nunca, jamais vai produzir melancia. E vice-versa. Cada um com seu fruto. Então, se você estiver lendo lá Gálatas 5, 22 e 23, você vai entender melhor. Logo depois de nos dizer que somos salvos pela fé, não por obras, já deixo adiantado aqui para vocês, normalmente o religioso, ele entende que tem que ser por obras. Se ele não fizer lá um par de coisa, ritualístico, né? Então, dogmatismo, daquelas questões dogmáticas, não dá. Questões de homens, tá? Então, uma religião simplesmente fria, vazia, destituída de Deus. Eu não quero nem entrar aqui no assunto, porque eu já tenho neste canal assunto sobre este assunto. Vamos lá. Mais uma passagem, Efésios 2, 8, 9, Paulo nos informa que fomos criados para as boas obras. Efésios 2, 10, Paulo espera tanto de uma vida transformada, quanto em Tiago diz que nós somos salvos para fazer boas obras, compreendendo o texto no contexto. Coríntios 5, 17, Paulo e Tiago, volto a repetir, eles não discordam, mas sim concordam a respeito da salvação. Isso é quesito de salvação. O homem não merece, mas salvo pela graça. Eles abordam o mesmo assunto sob diferente prisma.
sobre o ensinamento sobre o ensinamento. Uma coisa sobrepõe, ou melhor, uma coisa puxando a outra. É como se você fizesse aqui o alicerce e vai colocando os tijolinhos, tá? Compreendeu até aqui? Então, Tiago enfatizou o fato de que a fé em Cristo produz boas obras e não crença para salvação através delas, mas sim sola Escritura, só as Escrituras, as 5 solas, tá? Então possivelmente eu vou fazer mais algum vídeo sobre esse assunto, tá bom? Ó, se inscreva neste canal, tá bom? Se inscreva, Carlos Zanino ou Reset Cristão. Toca no sininho, porque aí o YouTube sabe e entende que você quer assistir mais vídeos que eu tenho feito aqui nessa plataforma. E são mais de 250 prontos para vocês. Like e dislike é a sua crítica. Embaixo no rodapé, você pode dizer alguma coisa do que você achou, ou até mesmo dizer, olha, eu queria saber sobre tal assunto. Ou não compreendi bem o que você falou. Ou você pode ir um pouco mais fundo sobre este assunto. Se quer, esmiuça mais para mim. E eu quero e eu vou fazer para você, dentro da minha compreensão. Beleza? Então, ó, Deus abençoe você, a sua casa, a sua parentela e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, Shalom Adonai. Deus abençoe. Até o próximo.